Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 44º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá, olá. Olá, olá. Estavas a dizer, Deixa o Diogo? Diogo outra vez. Eu estava a dizer que eles chegaram o Acquires, eu não sei o nome daquilo, meu. É o Value After Hours. Eles chegaram ao episódio 100, meu. Não sei se viram. Eu não Mas ouvi. é muito giro. Vocês ouviram? Sim, falaram um pouco. Quer dizer, falaram muito e não disseram nada nesse episódio, mas, Peraí, mas foi foi aquilo giro. que o Bill Brewster até falou do David da Motley Fool? Do David Gardner? Não Não? me lembro. Ok. Foi uma data, houve uma data de convidados aí, foi lá o Ian Castle, foi lá Então não ouvi. o Mitchell e outros que eu já nem me lembrava deles. Foi lá muita gente. E eles compraram todos uns óculos a dizer 100. Estavam com uns óculos especiais. Temos de fazer Tipo qualquer coisa passagem de especial ano. para o nosso 100 também. Foi. Sabes que eu já pensei em convidar os três. Fazemos uma coisa a Eu acho, 6. eu, Não ia, não eu ia acho ser que, fácil. pois não, mas eu acho que eles aceitavam. Eu não os vejo Quer dizer a que recusar. talvez. E essa semana, malta? Esta semana, calminha até hoje, não é? O que é que se passa? Está tudo a colapsar. Alguma volatilidade, mas são 3%. Eu hoje acordei com o Diogo a mandar essa mensagem. Já nem sei o que é que tu disseste, Diogo. Não acordei, mas quando vi de manhã a tua mensagem a dizer o que é que foi, já nem me lembro o que é que tu disseste. Acho que podíamos isolar essa tua parte inicial que acordaste com o Diogo. Só mandei uma mensagem no grupo. Meu. Fazer um teaser. Tu mandaste uma mensagem a dizer qualquer coisa que eu até fiquei, o quê? Espera aí, já não consigo encontrar. 3%, diz ali o Gonçalo, não é nada, não é? É volatilidade normal. Se isto tivesse acontecido ao longo de 3 dias, nem se notava. Sim, o problema que na verdade nós nos últimos anos a volatilidade tem sido cada vez menor, não é? Nós praticamente não há é raro haver um dia com uma queda ou uma subida do SP500 superior a 1%, não é? Aquela volatilidade que existia antigamente tem vindo a desaparecer e, portanto, isto é estranho. Não é estranho, não é nada, não é uma coisa que tenha acontecido se calhar desde o Covid, né? de quedas. A Europa estava a cair 4%, agora já melhorou um bocadinho. Mas sim, mas se tu metes a 5 dias ou a 10 dias, está em máximos. Né? Eu A adoro maior como, parte como tu dizes sempre que não segues os mercados, mas sabes isso tudo de cor. Tiveste a ver agora? Quem é que disse que não segue os mercados? Tu, não adianta. Opa, que não segues os mercados ou que não adianta, está preocupado com isto e com aquilo. Pois não. Aliás, é detrimental. Isto é algo que eu digo que é prejudicial. Eu, idealmente, nem olhava para eles, nem sabia o que é que se estava a passar. Mas efetivamente vejo e olho para os mercados todos os dias. Opa, tu depois de alertares de manhã, eu fiquei a pensar: o que é que esse gajo quer dizer com isto? Que eu estava embrenhado aqui na minha empresa japonesa e depois abro o Twitter, que é onde eu vou procurar estas coisas. Por acaso podia haver uma página, como aparece na CNBC, sabem aquele painel com as ações todas, a verde e a vermelho? Devia haver uma página, e se calhar isto é só ignorância minha, devia haver uma página com isso, que um gajo acordava e ia ver como é que isto está hoje e como é que não está. As coisas Sabe uma coisa gira? Que é, na Ásia o vermelho, não sei se é é em toda bom. a Ásia, mas pelo menos na China e no Japão, o vermelho é quando está positivo. É ao contrário as cores. Se tiver, quando está 2%, com mais 2% está a vermelho. Ainda bem que dizes. E é a cor do Partido Comunista, não é? O vermelho. Sim, mas não é, porque isso, eu acho que o Japão também tem essas cores. Eu acho que não tem, não está ligado ao Partido Comunista, não é? É uma
Não, continua, desculpa. Diz. Te Não, interromper, é mas continua. uma curiosidade que eu não sei ao certo explicar porquê, mas para eles a cor vermelha é positivo, não é como nós, pelo menos nos Vocês mercados. viram o coisa, o Jamie Dimon a ser criticado pelo Taleb, que eu tenho aqui atrás a imagem do Taleb. Não viram isso? Vi. Sim. Ouvi a entrevista. Então digam lá o que é que aconteceu. Basicamente, ele num tom de brincadeira veio dizer que a JP Morgan ia outlive, não sei como é que se diz em português, ia viver mais tempo do que o Partido Comunista Chinês. Era tão robusta a empresa que ia durar tanto tempo que o Partido Comunista Chinês, o governo chinês ainda ia colapsar e a JP Morgan ainda ia cá estar. E ele disse isso em Hong Kong, numa conferência em Hong Kong. O Jamie Dimon. Estamos a referir-nos ao Jamie Dimon. A grande questão é depois ele ter vindo pedir desculpa, não é? A seguir a isso. E vinha ao Taleb a dizer que não era, na verdade, eu gostava de lembrar das palavras exatas do Taleb porque acho que escreveu-as muito bem. Não era, na verdade, um genuíno pedido de desculpa. Eu vou procurar aqui a palavra que o tipo usou. Mas eu não concordo com isso. Imagina, ele foi mal interpretado o que ele quis dizer. Obviamente o que ele queria dizer é que a JP Morgan está super sólida e é uma empresa espetacular. E ele tentou usar uma metáfora, mas o objetivo daquilo que ele disse foi a JP Morgan é uma empresa incrível, super sólida e que vai perdurar no século. Uhum. Mas como tudo, a maneira como tu dizes é diferente. E eu acho que o pedido de desculpas até pode eventualmente ser genuíno. Porque lá está, ele quando disse isto, ele não queria de todo estar a atacar ninguém. E portanto o que ele quis dizer é... Desculpa. Depende, se tu tens uma relação com... Deixa-me então ler só o que é que o desculpa, Taleb diz. O Taleb diz, apologies driven by fear or economic interest are not apologies, but genuine expressions of submission. Portanto, em português, pedidos de desculpa motivados pelo medo ou pelo interesse económico não são pedidos de desculpa sinceros, mas são expressões genuínas de submissão. Eu acho que mais uma vez isto é tentar politizar e polarizar as pessoas. É tentar voltar a criar atritos onde eles não existem. Eu se tiver um amigo meu e eu estiver a dizer qualquer coisa que a minha intenção obviamente não é magoar, mas que por algum motivo magoou essa pessoa, eu não tenho problemas nenhum em pedir desculpa. E isto não é um ato de submissão. Isto é um ato de, sim, olha, aqui, desculpa, eu não queria ofender ninguém. Diogo, aqui subentende-se que este pedido de desculpa não é realmente esse tipo de desculpa, é só deixa-me cá estar calado e dizer outra vez e voltar atrás com o que eu disse, que é para não me lixar daqui para a frente. É a impressão que dá. Porque é que não é simplesmente não sei, o que eu queria dizer era uma coisa, ofendi alguém porque as pessoas têm maneiras de estar diferentes, culturas e veem as coisas mais diferentes. Não sei, eu vejo isso como sendo ingênuo. Claramente ele não quer saber tipo, para já ele pode não ter, é uma coisa que lhe saiu da boca para fora, e não acredito que ele esteja mesmo genuinamente preocupado com os bilhões de pessoas na China que agora podem ficar preocupados com as palavras de uma pessoa do outro lado do mundo. Desculpa, não me parece que ele seja realmente... Assim, eu acho que a postura contrária era pior, que é, eu estou-me a borrifar para o que os outros pensam. Eu digo essa era mais genuína. Essa era mais genuína. Mas tu fazes isso com amigos teus. Não, a história isso é o politicamente correto, ok? E tu não és realmente genuíno, depende, com amigos meus, se realmente eu vir que os magoei ou assim, eu vou pedir desculpa, obviamente, mas não me parece que seja esse o caso, Diogo. É isso mas a JP Morgan tem... é parceira... Deixa eu ver o que é que o Gonçalo diz. Uma nota, o contexto que ele disse isto e depois acrescentou, e se eu dissesse isto na China... ia ser censurado, portanto não poderia dizer, mas aqui em Hong Kong ainda posso dizer. Depois ele disse, mas se calhar agora já não. Este foi o contexto todo. Portanto, ele disse isto, depois lembrou-se que disto, e tu queres dizer com isto que pedir desculpas depois de ter dito isto e ter percebido que realmente estaria a ser um bocadinho fora de pé e podia, lá está, criar atrito com as relações com o Partido Comunista Chinês, é realmente um sinal de antifragilidade, para o qual o Taleb estava a referir, que apesar da JP Morgan e do Jamie Dimon serem incrivelmente poderosos, terem uma dimensão gigante, mesmo assim são antifrágeis, porque precisam pedir desculpas só para proteger
a sua relação naquele Não país. sei se são antifrágeis, eu diria que são completamente frágeis. Desculpa, era isso que eu queria dizer. Exatamente. São frágeis porque precisam pedir desculpa. Exato, ele identifica isto como uma falta de liberdade e uma submissão, e ele diz: opá, se ainda assim, como é que ele diz? Espera aí, havia outra. ah, Se ainda assim. Isso porque o Taleb ultimamente tem falado do fuck you money. Pelos vistos, teres muito dinheiro, tal como o Jamie Dimon, ainda não te dá não lhe dá a liberdade suficiente para poder dizer o que pensa sem ter que voltar atrás e pedir desculpa porque pode ofender um Eu, governo autocrático. Portanto, eu acho que se tu és, eu acho que não tem nada a ver com o governo autocrático, lá está mais uma vez. Eu acho que se eu sou parceiro, se eu tenho uma empresa e se eu sou parceiro de alguém, não é? E portanto nós temos trocas comerciais, há contratos assinados e é suposto haver uma relação entre ajuda, não é? E se eu venho publicamente dizer qualquer coisa que eu sei que ofende o meu parceiro, não é, comercial, eu acho que deveria pedir desculpa nesse caso, obviamente. Nós temos, Diogo, nós temos ninguém te relações. tira a razão, eu acho é que estás a ser demasiado ingênuo, ok? Não, Tipo, eu só estou a dizer, mais uma vez, hum, é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é hum, exatamente esta é um regime autocrático e está a submeter os outros países. Se fossem duas empresas e se isto uhum. acontecesse, isto iria funcionar da mesma maneira. Eu não vejo diferença nenhuma. Não, Eu ainda acho que assim, se mais. fossem duas empresas, o que o Jamie Dimon devia ter dito era: opá, deixem-se lá de coisinhas, vocês não são os coitadinhos, se realmente são tão fortes quanto dizem e quanto são, opá, não é por umas palavras de mim que agora a empresa Então, ou o e a outra, país vai e a outra siga a pessoa, se calhar, varinha, não é? a outra pessoa se calhar cancelava contratos. Eu não quero trabalhar com esta pessoa, eu vou contratar outro banco. Se a pessoa não me respeita, eu assino contrato com outro banco. E isto acontece ao nível de qualquer empresa que assine contratos, não é? Tem estas posturas e tenta agradar a outra pessoa e tenta. Quer dizer, se eu sentir que estou a ser ofendido pela pessoa da qual estou a assinar um contrato, eu tenho outros bancos, não é? Portanto, eu acho que isto é exatamente igual a uma relação comercial qualquer e não tem nada a ver com ser a China. O que tem a ver com ser a China é a China tem uma determinada postura e cultura em relação a determinados assuntos, não é? Que se calhar outras pessoas não tinham, mas isso acontece com todos os países e com todas as culturas e tens de respeitar a maneira como. E com todas as pessoas, e tens de respeitar a maneira de ser das pessoas com quem estás a negociar e a trabalhar. Certo. Aqui o ponto muito importante é ele precisa pedir desculpa porque a probabilidade de represálias é significativa o suficiente para que ele sinta a necessidade de o fazer. Se ele tivesse dito isto em relação ao Partido Democrata dos Estados Unidos, que ia out-lived e toda a gente siga de Ignácio e afins, não seria expectável que houvesse represálias. Não, porque isso não é mal visto. Na cultura americana e no Partido Democrata, mas é mal visto no outro lado. Mas eu posso dizer coisas com amigos meus de uma determinada cultura que não posso dizer com outras, mas isso tem a ver com ser culturas diferentes e maneiras de estar diferentes. Isto tem que ver que tu precisares da outra cultura para o teu ganho económico, provavelmente para o teu bónus de fim de ano também. Tu precisas de toda a gente com quem fazes trocas comerciais. Está bem, mas tu podes simplesmente, por exemplo, não fazer troca comercial. A cena é tu dobras as tuas palavras, voltas atrás com as tuas palavras, porque existe um interesse económico superior, claro, ou que tu achas que é superior à tua opinião. Portanto, tu voltas atrás com a tua opinião. Ora, vê lá se Zuckerberg não chega ao Congresso e diz, enquanto, por exemplo, o Tim Cook da Apple, quando falam da China e pergunta se a China está a fazer, seja lá pirataria ou espionagem, espionagem digital, ele vai com todos os paninhos quentes. O Zuckerberg sim diz, pá, claro que estão. E, porque não é subjugado a uma vontade a um poder económico da China. Enquanto claramente aqui parece que o Jamie Dimon é. Lá está, mas eu não vejo isso assim, eu vejo isso como das duas uma. Ou tu dizes assim, eu não concordo com esta pessoa, eu não concordo com esta instituição. Por exemplo, tu podes ser um banco e dizer assim, eu vou dar este exemplo muito simples. Empresas de casino online, não é? Eu não suporto esta indústria e, portanto, eu não vou, nenhuma empresa de casino online vai ter contas bancárias no meu banco. Não é? Este é um dos motivos. Esta é uma das posições. A outra posição é, eu quero fazer negócio com estas pessoas. Eu não vou publicamente andar constantemente a dizer que estas empresas não valem nada, que deviam fechar, quando estas empresas são meus clientes, não é? São estas pessoas que têm estas empresas vão dizer, meus amigos, tu podes ter a opinião que tu queres, mas publicamente, se nos vais atacar, nós vamos para o outro lado. E esta é exatamente a mesma questão. O Jamie Dimon pode fazer uma coisa, a JP Morgan não entra na China. Nós não concordamos, não respeitamos, não atuamos com vocês.
Ou então, se quer fazer negócio, não pode, por um lado, fazer negócio e, por outro lado, andar a criticá-los. E quando eu digo criticá-los, para ti não é uma crítica, mas para eles pode ser. Oh, Podem Diogo, ser. e eu entendo o teu ponto de vista, não diria que isto é uma coisa que é binário, ou seja, tu tens razão ou eu tenho razão. Acho que há aqui, obviamente, as duas coisas podem. Há aqui uma quantidade de cinzentos, mas o que o Taleb diz é isto é submissão. É uma Eu não Agora, a acho que seja. razão pela Lá está. qual é submissão. Eu acho que o Taleb quer é ser mediático. E lá está, isto Talvez, é também não mediatismo. digo que não. Isto, Não digo que isto não. é mediatismo. Isto, na verdade, é uma coisa perfeitamente banal de trocas comerciais, mas pronto, a comunicação e o Taleb têm que continuar a falar daquilo que vende, né? E que não tem interesse nenhum na prática. Na prática, isto não tem interesse nenhum, né? Pois não, pois não. Então, mais coisas. O que é que se passou esta semana? Não faço sabemos. ideia. Mas alguma coisa Não me deve ter lembro. passado. Temos olha, está aqui atrás o Thanksgiving Turkey. Temos o Thanksgiving, foi ontem, não foi? Se não estou errado. Nos Estados Unidos é o feriado, o grande feriado, um dos grandes feriados, a par do Natal e do 4th of July, dia da Independência. E temos aqui uma história que eu gostava nós não combinámos isto, mas que o Gonçalo nos contasse. Queres contar, Gonçalo, a história do Peru, do Thanksgiving, que aparece aqui atrás, que curiosamente é de um livro do Taleb também? Exatamente, do livro do Antifrágil, e em que o Taleb, para exemplificar o que é, imaginemos um Black Swan, algo que acontece muito raramente, mas que quando acontece muda o paradigma da sociedade ou da pessoa em questão. Ele dá o exemplo da criação do Peru para o Thanksgiving, que vai ser morto no Thanksgiving. Mas o Peru nasce, tem o seu tratador e dá comida todos os dias. Um ano passa, o Peru está cada vez mais gordinho, gosta muito do seu tratador e com base da experiência que tem do seu tratador de tratar tão bem, começa a fazer previsões. Passa 2 anos, e, está cada vez a dar mais comida, para ficar maior, está sempre a dar mais comida. E o Peru faz previsões que isto é sempre a subir, tem sido sempre bom, trata-me sempre impecavelmente, até que mais ou menos quando o Peru tem 100 dias, ali na altura do Thanksgiving, é morto e pronto, e acontece um Black Swan que ele não estava à espera e lá está, ele estava numa situação de fragilidade, mas estava a viver uma realidade só dele com base na sua experiência de vida, que foi de 0 a 100 dias, a 1000 dias, mas com base nessa experiência estava tudo a correr tão bem, e se estivesse a estimar o futuro só com base no passado, ia tudo correr bem para sempre. E os Perus exemplificam bem que às vezes não é bem assim, e acontecem eventos que destroem todas as nossas crenças com base no passado. E eu estava aqui a ler um comentário a isto também que encontrei esta semana aí. A sensação de segurança é maior quanto maior é o risco, ou seja, quanto mais próximo da data de morte o Peru está, mais seguro ele está que o dono gosta muito dele e que vai continuar a dar-lhe comida e ele a engordar e que vai correr tudo bem. Principalmente porque o Peru tem aumentado de tamanho, tem crescido e cada vez recebe mais comida. E no outro dia falávamos aqui do price drives, os preços drive the narrative, acho que era assim, não sei, foi o Diogo que trouxe até o tema. E aqui é muito parecido, este gráfico podia ser o preço de alguma coisa, de algum ativo. Quanto mais gente, isso curiosamente também toca no tema que trago hoje, quanto mais gente entra num determinado ativo, mais o preço sobe, mais gente quer entrar porque existe o fear of missing out, mais ele sobe, até o carrossel parar e a coisa acontecer e comermos um peru no Thanksgiving. Eu até já pensei nisso e cheguei a outra ideia, que é quando os mercados caem bastante, por exemplo, e a economia está boa, essa própria queda faz com que a maior parte dos mercados caírem, significa que as pessoas sentem que levaram uma talhada no seu património, né? E que estão menos ricas, né? E por sentirem que perderam muito dinheiro, começam a gastar menos. E ao gastar menos, né, as empresas
vendem menos e isso reflete-se nos resultados. Ou seja, lá está, a voltar àquela conversa de as quedas nos mercados podem antecipar efetivamente as empresas a terem piores resultados, porque as pessoas sentem-se menos pobres, acabam por gastar menos e depois as empresas vendem menos e os resultados são piores. E depois parece que já estava a adivinhar, não é? Quer dizer, o mercado adivinhou que as empresas iam ter piores resultados. Não, o mercado é que ao cair fez com que as pessoas gastassem menos, sentem-se que precisam de poupar mais e têm menos dinheiro. E o contrário também é verdade, não é? Quando os mercados sobem muito, também cria aquela sensação de riqueza que não tinhas e que passaste a ter e cria também mais consumo. Aliás, o Charlie Munger fala nisso no Poor Charlie's Almanac, na altura que ele foi escrito, ainda estava estavam a viver as .com, estava tudo ao rubro, e o Charlie focava exatamente nisso, que cria uma sensação, cria consumo, cria uma sensação de riqueza completamente artificial. Portanto, funciona para os dois lados, tanto para quando o mercado cai como para quando sobe. O Bill Ackman há pouco tempo também agora deu uma entrevista e estava a falar da inflação, porque agora é o tema número 1, não é? Que se anda aí a falar, e também acontece com a inflação, não é? É self-fulfilling, não é? Se toda a gente achar que há inflação, toda a gente começa a querer gastar mais rapidamente o dinheiro e isso é uma espiral, não é? E só o facto de estar a falar muito em inflação não é bom sinal para a inflação. Expectativas, portanto, não é? Sim. E daí porque ele também fez, desculpa, uma nova macro call, não é? Que agora o Bill Ackman também, eu às vezes tenho dificuldade em percebê-lo, porque ele para mim é das pessoas que segue mais o Buffett à risca, não é? É um portfólio altamente concentrado há muitos anos e que é só aquilo, só tem empresas quase numa área que conhece, etc. Mas depois tem feito macro calls atrás de macro calls, não é? E tem sido sucedido. Yeah. Mas isso até dizem que bem sucedido, mas isso até dizem que é a problemática, que é isso aumenta-te a confiança e pode acontecer um desastre, né? E agora fez outra, está a fazer edging, diz que os mercados são muito altos e está a fazer edging aos mercados. Mas, ia só complementar ali o Thanksgiving Turkey do gráfico que está por trás do Manuel. Por trás de mim está um gráfico que parece parecido, e há bocado o Manuel estava a dizer que isto também se aplicava ao preço das ações. Este aqui é o preço, aliás, é a evolução da cotação de um fundo que era altamente aclamado até falir, que era do Long Term Capital Management, e nós já falámos aqui do livro que retrata a vivência deste fundo, chamado When Genius Failed. Isto era um fundo gerido por prémios nobres, pessoal de Harvard e afins, incluindo o Miller, do Black and Scholes. E basicamente tinha muito pouca volatilidade, tinha bons retornos, e até que implodiu. E estes dois gráficos do Peru, do bem-estar do Peru e dos retornos deste fundo são muito parecidos, porque se continuássemos a estimar o futuro com base no passado, íamos falhar aqui o evento do Black Swan. Esses tipos foderam-se por causa da... Eu posso dizer foderam-se no YouTube? Acho que sim. Por causa da dívida, já vamos ficar com o vídeo, cortado. com o vídeo banido, exato. Estás a gozar, mas eu conheço histórias assim. Sim. E sem asneiras. Sim. Mas palavras, no tipo vídeos no Instagram, com palavras que alguém deve ter reportado, porque se sentiu ofendido ou qualquer coisa. E foi à vida. Parece o Jamie Dimon com a China. Desculpa, Diogo. Mas eu fico sempre, parece que fico com aquela imagem que eu sou um defensor da China. Eu não sou. Não, é bom, muito bom ter-te aqui, porque assim, aquelas coisas que nós, e eu falo especificamente agora por mim, temos na cabeça, que assim vamos ouvindo opiniões diferentes e vamos abrindo a cabeça para outras opiniões. Sim, senhor. E o facto de eu defender veementemente a minha opinião não quer dizer que não te ouça e que não venha a construir melhor. Ainda neste caso do Jamie Dimon, ainda não me apanhaste. Eu, na verdade, até sou muito crítico de certas coisas da China, mas como a maior parte das coisas que aparecem é críticas infundadas, na minha opinião, há muito pouca gente que eu conheço ocidental a defender a China, portanto.
se calhar se houvesse muita gente a defender, eu até ia dizer, pá, mas eu não concordo com isso, na verdade. Isto e aquilo. Tu és a do nós contra, ainda não não é, Diogo? Eu sou é do contra, eu sou o advogado do diabo. Que é para Não, mas dar é assim outra- espetacular porque isto traz audiências. Qualquer dia é como os donos da bola. Olha, Hum. Gonçalo, há aqui duas coisas que nós temos que falar. Uma é que tu foste dar uma palestra, foi ao Isqueté, É. Não foi bem uma palestra. e não contaste nada, nem convidaste, nem disseste nada, e o Diogo é que te apanhou. E a segunda é o nosso encontro nesta semana. Portanto, passa a palavra, conta-nos lá sobre as duas coisas. Boa. Pá, em primeiro lugar, não foi assim uma palestra. Palestra é algo que o CFA faz de vez em quando, que é ir apresentar-se às universidades. E é a segunda vez que me convidam para ir com eles, e enquanto eles estão a apresentar o programa do CFA, alguém tirou o CFA e que apresenta o seu percurso profissional, e pronto, já tinha feito uma vez no ISEG e esta semana fiz no ISCTE. A grande diferença desta vez é que houve um foco maior em viver de rendimentos passivos, ou seja, viver do capital e das poupanças, e não de viver do trabalho em si. E houve uma participação incrível na parte da audiência. Portanto, uma coisa que tínhamos programado de ser 20, 30 minutos, eu e o Pedro Barata do CFA apresentarmos, tornou-se em 2 horas de perguntas e respostas, e bem, foi espetacular e soube muito bem. Mas para a próxima, convido-vos e alerto aqui que vai acontecer, e pode ser que conseguimos encher um auditório de uma universidade, e falar um bocadinho também sobre o podcast, também era fixe. Era isso que eu te ia perguntar. Falaste de vocês e companhia ou não? Acabei por não falar, não falámos. Para a próxima temos que ir, Diogo, vamos com t-shirts. Fazer clássico. Sim, fazer aquelas perguntas difíceis, mano, da plateia, mesmo para chatear. Eu acho que foi por isso que ele não nos quis lá. Que perguntas é que te fizeram, Gonçalo? A malta estava toda interessada em não fazer nada, é isso? Em se reformar cedo? Sim, havia muito pessoal interessante. Eu no início perguntei quem é que estava interessado em trabalhar em finanças. Portanto, isto é o ISCTE, e há muita gente que estuda, tem licenciatura em economia e em gestão e afins, mas quase toda a gente levantou a mão e queriam trabalhar em finanças. Portanto, apesar de ser só uma área entre as possíveis que podiam trabalhar. Portanto, para já era uma audiência um bocadinho selecionada. E depois, eles perguntaram tudo, desde de coisas um bocadinho mais macroeconómicas, que eu sinto um bocadinho fora de pé, como avaliar ações, perguntaram sobre livros, perguntaram qual foi o... Sentes-te fora de pé sobre como avaliar ações? Não estou a perceber. Não, sobre macro. Sobre macro, ok. macro. Coisas um bocadinho mais macro, sinto-me fora de pé. Sobre qual... e outras perguntas que são bastante pessoais, não é? Depende de pessoa para pessoa, apesar de haver uma estrutura ótima. Eles perguntas tipo quanto cash é que devemos ter de parte para investir para fazer market timing, ou pronto, coisas assim, ou se devemos usar. Exatamente. Na opinião do Diogo é 0, na minha deve ser um pouco, mas lá está, depende de pessoa para pessoa, e há quem diga que um portfólio ótimo até deve estar algo alavancado. Portanto, aí eu concordo, mas já não o faço, já não tenho coragem. Exatamente, explorámos muito isso, e pronto, e houve muitas perguntas relacionadas com o CFA, que essas respondeu o Pedro, nomeadamente as horas de estudo, quão difícil é, as taxas de aprovação e afins. Foi porreiro, mas para a próxima estão os 2 convidados, e será ainda melhor. Obrigado. O outro ponto, que já é o 3º episódio que vamos mencionar, seria o nosso, digamos, encontro de ações e companhia, para que, pelo menos nós os 3 vamos, de certeza, mas todos os ouvintes estão convidados a irmos beber uma cerveja ou uma água das pedras, ou o que queiram. Dia 4, é um sábado, dia 4 de dezembro, às 3h30, nos quiosques do Saldanha. E, portanto, há 2 quiosques, vamos ao lado do Evolution, não? Ao lado do hotel. Sim. Que é para não nos enganarmos. E é preciso trazer um pitch de uma empresa. Estou brincando. Mas
nunca se fala em preços, meu. É só negócio. Ninguém quer saber de preços. Muito bom, muito bom. Então, repete, dia 4. Dia 4 de dezembro, desculpa, dia 4 de dezembro, sábado, às 3h30, no quiosque do Saldanha, ao lado do Hotel Evolution. Aí está. Podemos estar, eu pelo menos eu posso estar até a ver pessoas interessadas em conversar. Mesmo que não possam chegar às 3h30, se chegarem às 4h30, provavelmente vamos estar lá, 5h30 e afins. Até ao ver. Promovido no Isqueté. Eu acho que se calhar, não sei, depende do que tivermos aqui nos comentários, se calhar ainda faço um meetup ou um evento de Facebook ou assim, só para sabermos se vem mais gente, se não vem mais gente, etc. Eventualmente se trocarmos algo. Isto para dizer, se chover, nós decidimos ser aí, porque se chover entramos para o Hotel Evolution e vamos para o bar do hotel que é no resto do chão e portanto podemos estar cá fora ou lá dentro. Estamos a chegar ao fim dos primeiros 40 minutos e nem falámos dos nossos temas. É um episódio longo. Qual é o teu tema? Diogo, vamos começar primeiro pelo Diogo. Olha, o meu tema é uma história. Basicamente, o Morgan Housel escreveu um artigo onde resume, basicamente, financeiramente, os últimos 60 anos já, ou 70, já não sei, da história dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra. Obviamente que é muito sumarizado e não tem todos os fatores, mas ele tenta dar assim uma imagem sobre como os eventos económicos e políticos desencadearam outros eventos, não é? E como fazer basicamente uma linha contínua, lógica contínua entre o que se passou desde o fim da Segunda Guerra até os dias de hoje, em termos económicos. Gonçalo, o teu tema é? E eu vou pegar num artigo do... já não me lembro qual que era. Uncovered Economist, será? Não sei, era novo para mim, acho eu. Não, era novo o site, era novo para mim. O site era novo, eu já vos digo. Mas basicamente é um artigo que fala como identificar más culturas corporativas. E olhando para pontos mais concretos, como a alocação de capital e afins, eu achei bastante interessante. Ok, só para esclarecer aqui o nome do artigo que deu origem ao meu tópico. Então é de um blog chamado The Uncovered Fund Manager. E o nome do artigo é How to Assess Company's Culture. E vamos falar exatamente. Vais-te esquecer de colocar nas notas. Mas depois colocas num comentário de alguém que pergunte. Então vamos lá começar. Diogo, vamos a isso. Olha, basicamente uma das coisas que eu gosto mais de estudar quando estudo empresas é estudar história, não é? E estudar, e eu acho que pelo menos para uma pessoa ter um mindset certo em relação a como vê os mercados, deve saber o que é que se passou desde que existem mercados quase, né? Desde que se criou a primeira bolsa em Amsterdão. E então o Morgan Housel escreveu um artigo em que basicamente resume os últimos 60 anos em termos político-económicos nos Estados Unidos. E obviamente que isto tem pano para mangas. Ele próprio começa a dizer que 5 mil palavras não dá para ir tocar em todos os pontos, mas vai tentar fazer uma linha que consegue conectar tudo o que se passou. E basicamente uma das coisas que ele diz é: se quem em 1945 tivesse hibernado e acordado hoje em dia, era impossível, não é, uma pessoa ter ideia das consequências e de perceber o que é que se tinha passado nos últimos anos, em termos económicos e demográficos. E ele começa o artigo a dizer que vai tentar resumir em 10 pontos importantes. O primeiro ponto é o fim da guerra, né? Agosto de 1945, e basicamente havia muita preocupação no fim da guerra em termos económicos com o país dos Estados Unidos. Isto porque havia 16 milhões de americanos, que na altura era 11% da população, portanto a população americana na altura era à volta de 160 milhões, hoje em dia já duplicou, mas 16 milhões de americanos que tinham uma idade média de 23 anos,
iam voltar para os Estados Unidos nos próximos meses, ou já tinham voltado, isto demorou ali 15 meses a isto acontecer. E o que é que iria fazer tanta gente, não é? Como é que se iria arranjar trabalho para estas pessoas, onde é que elas iam viver, não é? Como é que uma sociedade se iria adaptar, não é? A 11% da população chegar, não é? Em massa num espaço muito curto de tempo. E que era altamente preocupante, principalmente porque antes das guerras mundiais, desta Segunda Guerra Mundial, ainda estava muito presente a Grande Depressão e eles eram muito pessimistas com o mercado e ainda por cima, durante a guerra, basicamente tinham acontecido três forças, como ele diz aqui, que é a construção de casas praticamente parou. Em 1943 estavam a ser construídas menos de 12 mil casas por mês. Numa população com 160 milhões de habitantes era absurdamente baixo. Havia muitos trabalhos que tinham sido criados e que estavam a funcionar, mas que estavam ligados à guerra. Portanto, a construção de barcos, tanques, balas, aviões, e que iam deixar de ser necessários, não é? Portanto, uma grande fatia da economia que tinha sido criada e que estava alocada à guerra ia deixar de ser precisa. E que, obviamente, que quando os soldados voltaram, o número de casamentos disparou. E que isso também era preocupante, porque a maior parte das pessoas queria era ter filhos, etc. E, portanto, também ia ter menos tempo para trabalhar. E, portanto, isto eram três coisas que estavam a preocupar imenso, que é, não há casas, não vai haver trabalho, porque vamos aqui cancelar uma data de indústrias. E basicamente o que eles querem é casar e ter filhos e não querem fazer nada, entre aspas. E, portanto, era aqui um conjunto de fatores muito preocupante. E, basicamente, uma das coisas que, em termos económicos, aconteceu foi a decisão, e este é o segundo ponto dele, de manter as taxas de juros baixas. É um bocado uma analogia ao que está a passar hoje em dia. Portanto, basicamente, na altura, a Fed ainda não era independente, como hoje é. Portanto, eu não me lembro em que ano ao certo é que isso aconteceu, mas basicamente não havia separação de poderes e a Fed era controlada por quem estivesse no governo na altura. A primeira coisa que fizeram foi manter as taxas baixas. E isto não foi uma decisão nada fácil, porque, e ele mostra aqui um gráfico, logo a seguir ao fim da guerra, houve uma grande subida da inflação, em que a inflação chegou a estar aos 20%. Mas se virmos aqui através do gráfico, agora depois podem ver através do artigo, as taxas de juros mantiveram-se praticamente inalteradas. Eu acho que a primeira alteração que eles fizeram às taxas de juros foi em 48, se eu não me engano, 48, 49. Portanto, tiveram ali 2-3 anos com a inflação a chegar aos 20%. E a não mexer nas taxas de juros. Portanto, claramente não foi nada fácil. Estavam a que nível as taxas de juros? Tens aí ou não? Tenho. Estavam a 0,38%. Portanto, estavam abaixo de 1%. Ou seja, com a inflação perto de 20%? Sim. As taxas de juros estavam perto de 0%. Exatamente. Aquilo é inflação. Eles ao início meteram a taxa de juros a 0,4, né, 0,38. Ele diz aqui que as obrigações a 3 meses estavam abaixo de 2% ao ano. Até meados dos anos 50, portanto, do ano que acabou a guerra, de 45 até 55, as obrigações a 3 meses estiveram sempre abaixo de 2%. E no intervalo houve várias fases, mas a inflação chegou a atingir picos de 20%. Mas se calhar se fizermos aqui uma média, olhando para o gráfico, temos inflações ali em média nos 8, 9%. Portanto, com as taxas de juros praticamente zero. Portanto, nós ainda não... Não estamos lá, pois não. Não estamos lá, exato. Apesar de estar a zero, não estamos lá. E a ideia, obviamente, nesta altura, era estimular o consumo. Se bem que eu percebo esse teu olhar, Gonçalo, mas também temos que ver que contextualmente isto era muito diferente, porque eles tinham muito pouca dívida em percentagem, não é? Do PIB. As famílias, pelo menos, por acaso o governo, eu não te sei dizer. Eu acho que... O governo tinha bastante dívida, principalmente pelo esforço bélico, né, da Segunda Guerra, e depois também, acho que foi nessa altura também do Plano Marshall,
Então iam emprestar muito dinheiro à Europa. O governo acabou por ter muita dívida, mas as famílias realmente não tinham. Exatamente. E basicamente, pronto, um dos objetivos de manter estas taxas de juros baixas era estimular, obviamente, o consumo, não é? É obrigar a economia no pós-guerra a acelerar. O outro surgimento, grande surgimento ou explosão nesta fase foi o crédito, e principalmente o crédito às famílias, que o primeiro, ele faz aqui a menção, o primeiro cartão de crédito introduzido na economia foi em 1950. E que basicamente isto é uma história de 10 ou 15 ou 20 anos, de crescimento abrupto de dívida para as famílias, e ele mostra aqui um gráfico em que basicamente de 45 a 55, em 10 anos, o crédito das famílias quintuplicou, e de 55 a 65 voltou a duplicar. Portanto, em 20 anos temos o crédito às famílias aumentou 10 vezes. Uau. De 29 bilhões para 331 bilhões. Níveis completamente absurdos. Mas que esse aumento de dívida não é tão drástico como parece. Em termos absolutos é enorme, mas como o income, não é? Os rendimentos das famílias também estavam a crescer a taxas muito grandes, foi perfeitamente suportável. Ou seja, o crédito estava a disparar e a crescer imenso, mas os rendimentos também estavam a crescer imenso. Pronto. O terceiro ponto. Um bocadinho como a China nos últimos 20 anos. Exatamente. Que se fala muito, não é, de que o crédito na China disparou, não é? Mas a verdade é que isto é suportado, não é? Porque as pessoas, eu agora também não sei dizer os números, mas o rendimento das famílias nos últimos 20 anos também aumentou mais de 10 vezes ou mais de 20 vezes. Foi assim um valor absurdo. Sim, aumentou de menos de $1.000 por ano e agora está a cerca de $10.000 por ano. Ainda só está esse valor, em média. No entanto, é 100 vezes, né? Um aumento de 100 vezes. É uma coisa completamente absurda. Mas que mesmo assim, na verdade, já não é muito longe da Europa dos países da Europa de Leste. Não. Já é mais ou menos metade de Portugal. Basta dobrar outra vez e está aos nossos níveis. É impressionante porque ainda se continua a ver a China como um país pobre, mas isto lá está, isto é per capita, não é? Em poucos anos vai ter per capita. Portugal é considerado um país desenvolvido, não é? Portanto tem um rendimento parecido ao Portugal. Eu agora imaginem isto em termos absolutos, não é? Normalmente o que se faz é a comparação absoluta. E aliás, até há a história, porque aí depois ainda entra outra nuance, que é o PPP, não é? O poder de compra, exatamente. A imparidade de poder de compra. E aí é bastante superior, porque as coisas são mais baratas na China. Voltando aqui, o terceiro ponto, basicamente, que é o aumento brutal da procura, derivado de dois fatores. Um dos fatores é o tal aumento do crédito, não é? Das dívidas das famílias. Um segundo fator de que ele fala aqui, que é muito interessante, tem a ver com a Grande Depressão. Os anos da Grande Depressão foram anos super dramáticos para muita gente, mas como todas as grandes crises e como todas as épocas em que há estrangulamento económico, isso fez com que a produtividade e a eficiência das empresas aumentasse bastante. E que basicamente houve um grande aumento dessa tal produtividade, que ninguém reparou particularmente, porque no fim da Grande Depressão tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, eu sempre com a Primeira Guerra, tivemos a Segunda Guerra Mundial, portanto tivemos aqueles 10 anos de pós-Grande Depressão, seguidos de mais uma data de anos de Guerra Mundial, e só no fim da guerra é que as pessoas começaram realmente a perceber o que essa eficiência e aumento de produtividade realmente simbolizava. E também deve ter havido um aumento de produtividade associado ao desenvolvimento tecnológico por causa da guerra. Será que dizia o Phil Fisher? Exatamente. Uma data de novos equipamentos, não é? Que foram criados, não é? Aliás, eu acho que eu até era capaz de dizer que em termos tecnológicos são diferentes os avanços, mas foi a época com mais avanços tecnológicos. Foi de uma época em que não havia nada em casa das pessoas, passaste a ter, não é? Todo o tipo de
de equipamentos como telefones, ar-condicionados, frigoríficos, pá, todo o tipo de eletrodomésticos, todo o tipo de equipamentos que foram criados nesta época, não é? E que, ou que pelo menos foram massificados nesta época e que pré-anos 50 não existia, não é? Na maior parte das famílias. Deve ter sido uma altura porreira para se viver, ver quantidade de coisas a aparecer, máquina de lavar, de eletrodoméstico, máquina de lavar, aspiradores, quantidade de coisas interessantes. Agora temos isso de outra maneira, mais de software, mas também um bocadinho de hardware, mas de coisas interessantes, novas, de prendas de Natal que podia haver nessa altura espetaculares, carros, etc. É interessante falar em carros, porque ele dá aqui exemplos de carros e dos carros e das casas, mas pá, isto são valores absurdos, tendo em conta a população que é. Isto era uma altura em que as pessoas antes disto não tinham carro, não era comum as famílias terem carros, não é? E que basicamente ele está aqui a dizer que no período da guerra, não é? A manufatura de carros comerciais e de caminhões praticamente foi inexistente, não é? Estava tudo focado, principalmente essas fábricas e indústria, não é? Estava focado era para equipamento bélico, não é? E tanques e coisas do género. E que nos 3 anos pós-guerra, de 45 a 49, foram vendidos 21,4 milhões de carros. E que até 55, portanto, de 50 a 55, foram vendidos mais 37 milhões de carros. Portanto, tens aqui um período que de repente em 10 anos, não é? Tu vendeste 60 milhões de carros, o que é tipo um terço da população passar a ter carro. Não é? Agora imagina o que é o shift, não é? Em termos de demográficos e em termos de sociedade. Tens uma sociedade onde não tens carros e que em 10 anos, não é? Pá, um terço da população tem carros. E se nós formos ver, é um terço da população, mas se calhar é mais de metade das famílias. Não é? Portanto, são 10 anos em que metade das famílias passou a conduzir e a andar de um lado para o outro. Acho que é completamente absurda a escala, não é? Se nós formos ver a quantidade de carros que são produzidos hoje em dia nos Estados Unidos, a escala produz mais carros hoje em dia do que estes que são produzidos, mas não é assim muito mais carros em termos de fazer a comparação para o boom que foi esta época. Per capita deverá ser muito menos, não? Acho que não, pá. As pessoas hoje em dia também trocam de carro muito mais facilmente. Eu sei a nível mundial, sei que são produzidos à volta de 90 milhões de carros ao ano. Não sei quantos desses é que são produzidos nos Estados Unidos, mas não, per capita provavelmente não é assim muito mais. Já agora, só para fazer um reparo, também foi em 1950 e tal, na década de 50, que se construíram as autoestradas nos Estados Unidos. Foi assim um grande esforço para construir as Interstate Highways e, portanto, mais vontade as pessoas tinham de conduzir porque podiam ir ao estado ao lado, ir à cidade ao lado, que antes disso não havia, pelo menos nas condições que passou a haver e que existem ainda hoje, e que hoje se fala da Infrastructure Bill para ver se renovam todas essas infraestruturas que têm 50 anos ou mais, ou 60, 70. Eu li uma biografia do Andrew Carnegie, que já foi um dos homens mais ricos do mundo e dos Estados Unidos, que é um irlandês, não é? Mas que fez fortuna nos Estados Unidos com a US Steel que ele criou. E que lá está, foi um dos homens que esteve responsável pelas estradas, pelas pontes, pelas infraestruturas todas. Era o homem do aço e do cimento. E ele, quando chega aos Estados Unidos, ainda é miúdo, imigrante da Irlanda, ele faz uma viagem, ele chega a Nova York, se eu não me engano, e faz uma viagem de Nova York a Pittsburgh, que é onde ele fica situado, que é tipo, eu não sei, posso ver agora assim rápido, mas é tipo, eu vou dizer que são 600 km, e a viagem demora meses, e acho que há pessoas a morrer pelo caminho, até eles conseguirem fazer a viagem e chegar lá. Uma coisa que hoje em dia se faz em 4 horas de comboio, o que é? São à volta de 500 km. Uma coisa que hoje em dia se faz 4 horas de comboio ou 1 hora de avião, os gajos, havia pessoas a morrer pelo caminho. É completamente surreal. E isto foi a pessoa que chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo a seguir. Pronto, ele depois também fala das casas, que basicamente 2 milhões de casas foram feitas nos 40 a 45 e depois 7 milhões foram feitas de 45 a 50 e que depois 8 milhões foram feitas entre 50 a 55. Portanto, é assim também um absurdo de construção para toda a gente, né? Que é completamente impressionante. Foi exatamente por causa das autoestradas e do carro, já agora,
dar aqui um lamiré da parte do urbanismo, da minha antiga vida, foi exatamente por causa disso que nascem as cidades americanas como são hoje em dia, com aqueles subúrbios todos, com as casinhas todas, como os Simpsons ou as donas de casa desesperadas. Foi exatamente por causa do carro e das autoestradas, que permitiram às pessoas percorrer distâncias muito maiores e ter o centro das cidades como local de trabalho e depois irem todos para fora ter a sua própria casa com o relvadozinho à frente e onde vai o gajo dos jornais, que era o Warren Buffett quando era pequenino, distribui jornais todas as manhãs. Ponto 4. Os ganhos de tudo isto que estava a passar foram distribuídos, foram o mais equitativamente ou equalitariamente, não sei como é que se está a dizer, do que sempre. Ou seja, uma das características desta época, dos anos 50, é que o país enriqueceu ao fazer os pobres menos pobres, não é? Em vez de ser, que é um bocado a diferença do que está a passar agora, que é os 1% é que estão a ter a maior parte dos retornos. Nesta época os retornos foram bastante distribuídos. Os ordenados médios dobraram, de 40 a 48, e depois voltaram a dobrar até 63. Okay. Nós temos, por exemplo, os ordenados na Europa estão estagnados, não é? Praticamente há 10 ou 15 anos. Os aumentos, se calhar, são aumentos quase ligados à inflação. Não é? E aqui tu tens um ordenado a quadriplicar num espaço de 15 anos. O ponto 5 já tinha falado, que era da dívida a crescer drasticamente. E depois, ponto 6, que é, ele diz, as coisas começaram a quebrar. E o que ele diz é que este boom económico que aconteceu começou a mostrar as suas falhas, ou que basicamente estava a falhar em 73, que foi uma época muito complicada, em que a inflação disparou brutalmente, houve problemas políticos graves, e basicamente houve políticos no sentido de houve o embargo do petróleo, havia problemas internos, foi o assassinato de Martin Luther King, guerras de Vietnã, uma data de coisas, e que basicamente houve ali um abalo grande na economia durante uns anos. Aliás, foi a pior época desde a Grande Depressão, não é, para os mercados, né? Os anos 73, 74. E na verdade foram provavelmente os melhores anos que existiram para investidores. Para comprar. Sim, para comprar, sim, exatamente. Os investidores dessa altura são capazes de não concordar contigo. Foi o melhor ano para estar vivo. É. Mas isso é pá. Isso é um problema de perspectiva. Mas isto vindo, e estávamos a falar em off, e já falámos aqui, isso vindo do Diogo que está sempre investido. Portanto, tu não poderias ter aproveitado esse ano. Opa, é verdade. Eu teria que andar a vender o que estava mais caro para comprar mais barato. Mas o próprio Warren e o Charlie falam muito dessa época, que eles também não tinham dinheiro para comprar. Naquela época tinham que andar a vender coisas que estavam menos para comprar coisas que estavam mais. E ele até resume e diz o seguinte, que é, mas isso é o normal. Em épocas destas, tipo, nós não tínhamos dinheiro para comprar, mas é precisamente por não haver dinheiro para comprar que os preços também estão como estão. Não é? É porque se toda a gente tiver dinheiro para comprar, os preços também nunca ficam deprimidos. Não é? Portanto, pá, a verdade é como o azeite. Portanto, muito bom. Não estava à espera dessa. Portanto, ninguém tinha dinheiro para comprar nessa altura. Não é? Porque o azeite vem ao cima da água e a verdade vem sempre ao de cima, é por isso. Muito giro. Exatamente. Não conhece? Não conhecias? Eu não sei se vem ao de cima. Eu sei que não se misturam, não é? Água e azeite, mas se calhar o azeite fica por cima. O azeite vem ao de cima, sim. Exatamente. Não só não se mistura, ou seja, está separado, como vem ao de cima. E a verdade, se vem sempre ao de cima, como o azeite vem sempre ao de cima da água, é giro. É. Pronto, ponto 7, o crescimento retoma, mas desta vez é diferente de antes. Uma das coisas que se fala muito é que foi nesta altura que se acabou, ou que construiu um novo tratado, o Bretton Woods. Eu acho que foi o fim do Bretton Woods, né? Se eu não me engano, mas basicamente foi a separação da indexação ao ouro dos Estados Unidos, das reservas ao ouro.
E que se fala que, aliás, muita gente das cripto e da Bitcoin diz que isso é só um reflexo daquilo que se passou no ano de 73 e que, aliás, a desigualdade económica adveio exatamente deste fim da indexação ao ouro. Ninguém vai conseguir provar, porque só vivemos esta realidade, não é? Mas é um marco muito importante e que obviamente moldou muita coisa daqui para a frente. E a verdade é que daqui para a frente o crescimento continuou, mas continuou de forma desigual. E o aumento da desigualdade começou a acontecer muito mais acentuadamente e se manteve até os dias de hoje, que continua a aumentar a desigualdade. Quer nos Estados Unidos, quer na Europa, muito mais acentuado nos Estados Unidos. Ponto 8 da Big Stretch fala exatamente disto, que é, apesar desse aumento de desigualdade, continua aqueles últimos 30 anos passados, gera um efeito que ele chama aqui de Johnson's Effect, em que basicamente as pessoas continuam, foram anos tão bons e aquela forma resultou tão bem que as pessoas continuam a querer apostar naquilo. E então as pessoas que estão melhor economicamente continuam a comprar casas cada vez maiores e carros maiores e etc. E as outras pessoas que não podem fazê-lo também o fazem, com recurso à dívida, para tentar manter e para tentar que aqueles últimos 30 anos continuem, pelo menos psicologicamente acham que está a continuar, e isso está a fazer com que o fosse ainda fique cada vez maior. Mas que basicamente... E essa expressão do Jonassons vem da expressão que eles usam muito, que é keeping up with the Jonassons. Que é tipo keeping up com a família que vive ao lado, que pode-se chamar Jonassons, é aquele o John Doe. Mas é tentar manter o teu estilo de vida em comparação com os outros. E apesar dos outros terem condições que não tens, tu recorres à dívida só até acabas por cavar ainda mais o fosso. Ok. Não conhecia essa expressão também. Mas faz todo o sentido. Até já li, por exemplo, artigos sobre o Euromilhões e quem ganha o Euromilhões. E nas zonas onde há pessoas que ganham Euromilhões, há um aumento de insolvência no bairro à volta. Não Porque falámos as já pessoas... sobre isso aqui? Não houve um artigo, Já. um de nós que falou sobre isso? Gonçalo? Acho que até foi o Diogo. Diogo? E se calhar até falámos deste efeito. Mas por algum motivo não fixei. Mas pronto, ele fala aqui por exemplo, o tamanho médio de uma casa nos Estados Unidos continua a crescer e o tamanho dos carros, isso também é evidente, quer lá, quer cá. Uma das críticas, há um senhor que eu gosto muito, que é um dos maiores peritos de energia do mundo e sobre efeitos climáticos e alterações climáticas, e ele diz, nós estamos constantemente a fazer carros mais eficientes, né? Mas agora, uma das coisas que nós poderíamos fazer agora para os efeitos climáticos, que é não aumentar o tamanho dos carros, nós não fazemos. Se nós olharmos para os últimos 40 anos de história, os carros antigamente, em média, nos anos 70, 80, pesavam 800 quilos e hoje em dia pesam 1,5 toneladas. Então, tipo, o carro é 2 vezes mais eficiente, mas pesa 2 vezes mais, perdes a eficiência toda. Tipo, não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, coisas simples, né, que se podia fazer e não se está a fazer. Mas pronto, os carros aumentaram, os carros aumentaram e continua essa busca do Genesis, keeping up with the Genesis. É isso mesmo. E pronto, e isto leva basicamente aos dias de hoje, né? Assim resumindo, que é da Tea Party, Occupy Wall Street, o Brexit, o surgimento de Donald Trump, e todo este tipo de acontecimentos é basicamente as pessoas a gritarem que isto não está a funcionar para elas e que aquele sistema que funcionou durante 30 ou 40 anos está-se a quebrar aos poucos, e à medida que a desigualdade for aumentando, vai ser difícil manter a sociedade como está, e é preciso fazer alguma coisa em relação a isto. E que todas estas medidas que foram implementadas economicamente, como o quantitative easing, como a descida de taxas de juros neste momento, são medidas que resolveram problemas, funcionam muito bem, não é? Porque fazem com que a dor custe menos, não é? Ou que haja menos dor, mas que indiretamente têm vindo para cada vez mais aumentar esta desigualdade, e que o ponto em que chegamos hoje é um ponto em que, se a desigualdade continuar a crescer, pode vir a despoltar outra vez alguns acontecimentos, problemas, exato.
E ele acaba assim, e acaba com o artigo a dizer history is just one damn thing after another, que é uma expressão muito conhecida. E é isto. É isso, aguardam-se os próximos episódios. Vamos ver. Vamos vivê-los na pele. Exatamente. Ainda agora ontem estava a ler sobre a segurança social. Também alguém, não sei quem é que escreveu isso, mas é claro e sabido que isto era a segurança social nos Estados Unidos, mas é claro e sabido que por aqui é igual ou pior. E com o facto de ninguém fazer nada em relação a isso. E tipo, ninguém político, ator político, fazer muito pouco em relação a isso. Só estão a fazer uma coisa, na verdade. É chutar para a frente. Exato. E quem se vai lixar vamos ser nós e vai ser muita gente, não é? Por isso, lá está. Nós, o velhinho nós. No meu grupo de amigos, a maior parte do pessoal já ninguém acredita. Não sei o que é que estão a fazer em relação a isso. Portanto, pode ser o caso de olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Mas ninguém acredita que vai ter grande reforma e ninguém está a contar muito com a reforma lá à frente. Menos mal. O pior seria se toda a gente estivesse a contar com uma reforma que não existe. Agora, se já estás a ajustar expectativas que não vais ter reforma, menos mal. Eu não acho que as reformas vão acabar. Nunca. Nunca. Não vão acabar, não vão ser suficientes e vais trabalhar até mais tarde. Exatamente. Eu acho que vai sempre haver, mas se não houver dinheiro vai haver menos. Vai haver a quantidade de que dinheiro tiver disponível na altura. Conseguiste taxar a quem trabalha. Mas tu não podes acabar com reformas. Só tu é que falaste de acabar. Acho que eu sim, não estou a dizer, mas há muita gente que diz, quando chegar não vou ter reforma. As pessoas vão ter reforma, podem não ser os valores que gostavam de ter. E só aos 85. 85. Eu aí acho muito bem aquilo que fizeram, que já muita gente quer acabar, que é estar indexado à esperança média de vida. Claro. Eu não me importo que seja aos 85, se eu viver até aos 150, não? Uhum. Agora, eu, em média, né? Agora, se viver até aos 86, se calhar já é um bocado chato. Mas sim. Lá está, aqui aplica-se bem aquela máxima do encontra um trabalho que gostes e nunca terás que trabalhar na vida, porque se realmente vais ter que trabalhar até aos 85, convém que gostes do que fazes. Eu no outro dia até vi olha, do Luís Jordão, um podcast. Quem? Uma daquelas em direto, e eu não sabia disto, e foi através de lá que tu basta 15 anos de descontos para pedir uma reforma. E para quem quer, agora não sei se tu sabes isso, Gonçalo, mas para quem, tu também não trabalhaste cá em Portugal, mas para quem quer reviver de maneira passiva, não é? Pode complementar, ou seja, tu podes pensar assim, eu preciso de X por mês para viver. Mas se tiver já uma reforma, basta 15, se tiveres 15 anos de trabalho, podes ter ali acho que o mínimo, eu não sei se é 300 euros ou o que é por mês, já te ajuda a baixar esse standard, já tens mais alguma coisa fixa, ou 200 por mês, ou 300 por mês. Que é um complemento. 15 anos de trabalho, se começares aos 18, tens 35, ou sei lá, tens 33. É verdade, eu mesmo assim teria um bocadinho longe, eu trabalhei 7 anos, portanto. Metade. Okay. Isto é mesmo uma facada para quem nos está a ouvir. Mas por outro lado tive circunstâncias que são muito difíceis de replicar. Começando, lá está, por começar a trabalhar e a gerar capital numa das melhores alturas que podia nos últimos tempos, que foi em 2011. Principalmente para alguém que tinha algum enviesamento de home biased, e eu comecei por investir principalmente em Portugal e Espanha. Foi a melhor altura para ter investido, portanto, esse capital, esses meses de trabalho foram quase como multiplicaram várias vezes, ou algumas vezes, portanto foram alguns anos que valeram por mais do que esses anos. Que surgiu aqui um artigo, isto já não é de agora, aos Zunzuns, mas que a Alibaba está a pensar em fazer spin-offs aos negócios, o New Retail, como eles chamam, aqueles negócios todos que eles estão a investir e que não são lucrativos, como a LME, a Cainiao e essas New Adventures todas.
E que, na minha opinião, iam gerar imenso valor. Mas pronto. Foi uma passagem um bocadinho brusca de reforma para a Alibaba, mas Isto mas Está foi boa, lá associado, porque- está associado. porque vai Isto garantir foi-se a tua abaixo. reforma, Diogo. Exato. Uma coisa gira é que o que podia fazer sentido é que a parte desses negócios seria avaliada teoricamente por um múltiplo de vendas, sales, e o outro por um múltiplo de resultados, não é? E é um bocadinho disso que eles gostariam. Exatamente. O que é um bocadinho o que tem acontecido dos investidores da Evolution, da Evolution Gaming. E não é só isso, é que a própria Alibaba, eu acho que as pessoas não têm ideia do lucro real do core dela, porque eu acho que também é propositado, okay? Porque eu acho que ela tenta esconder lucros. Ao contrário do que as pessoas dizem, eu acho que estes gigantes, não é? Como a Alibaba e a Tencent, tentam mostrar lucros a menos do que o que têm, que é para não ser, para não ser tão... não é regulamentados, mas é para não lhes caírem tanto em cima. Então não dá tanto nas vistas. Um bocado como aquilo da Google que nós temos Não a sei falar. porque é que eles haveriam de fazer isso, se o governo é amigo deles, é sócio deles e lhes permite. Agora estou-me só a meter contigo, ó Diogo. Sim, sim. O governo é amigo do povo, não é? O objetivo do governo é gerar riqueza para toda a gente. Não, E os não, monopólios, não me respondas que eu já estava a meter contigo. Não me os respondas, não monopólios, vale a sim, eu sei, os monopólios não são bons. Mas pronto, o verdadeiro lucro da Alibaba está muito deprimido. O lucro core da Alibaba neste momento, aquilo na verdade está com um PER de 8 ou 7. Se tu retirares o dinheiro que ela gasta nestas iniciativas todas, e a única que neste momento já não estoura dinheiro é a Cloud, que já é lucrativa, finalmente desde este ano. Mas todas as outras, ela gasta pá, aí 15 bilhões ao ano nestes negócios todos. Epá, e se fizerem spin-offs, estas empresas precisam de dinheiro que imitam ações, mas agora os mercados são tão bons. Mas aquilo que poderiam fazer e que tramava um bocadinho os acionistas era fazer agora um take private e depois só fazer o IPO da parte rentável. Mas diz-me como é que tu fazes um take private de 300 bilhões ou 400 bilhões? Eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que é difícil uma dimensão destas, não é? De fazeres um take private. Porque isto é o mínimo que tu terias de pagar, não é? Na verdade tinhas de pagar mais até. Tinhas de pagar um prémiozinho. Mas olha, ias buscar. Quem é que tem 500 bilhões? Mas não precisas só de uma pessoa, podes fazer um consórcio entre o SoftBank, o Tiger, a Sequoia, Buffett. Sim, e a SoftBank já tem 20%, okay, ou 10%, não sei quanto é que é. Pronto. 10 ou 20%. Essa parte já podias para de parte. Né? Mas sim, é uma possibilidade. Não acho, é uma possibilidade que eu acho que é muito baixa pela dimensão. Mas quanto mais a ação cair, mais possível é. Pode ser uma daquelas situações em que o preço cair não torna a ação menos arriscada. Sim. Aumenta a probabilidade deste evento. De fazer os spin-offs, é isso? Não, de fazer um take private. Okay. E cristalizar uma perda. Ok, sim. Como falávamos, mas realmente um bocado grande demais para essa probabilidade de ser alta, mas sim. Eu acho que nunca foi feita uma tão grande, na minha opinião, mas posso ir ver. Sim, a maior que estou-me a lembrar, e foi feita pelo menos 2 vezes, mas não é uma dimensão bastante superior, mas a Dell, o Michael Dell fez isto algumas vezes com a dele. Acho que não foram 300 bis, mas foram para aí 20 bis. Pronto, é uma dimensão um bocadinho diferente. É uma ordem de magnitude diferente. Mas também o capital hoje, há muito mais capital do que havia na altura, provavelmente até há 10 vezes mais capital. Aqui a questão não há ninguém com essa capacidade, acho eu. Teria que ser um consórcio entre pessoas. Isso não é fácil, não é? Chegares a esse acordo. Mas sim, podia. Se o Warren Buffett decidisse alocar logo 100 bis e dissesse que entrava nisso, o Charlie gosta daquilo. Era uma maneira deles alocarem aquele dinheiro todo que tem de parte. Sim, de uma vez. Mas pronto. Seria giro.
Eu acho que os lembraram-me spin-offs agora, geram sempre valor. Desculpa, Diogo. Eu estava só a dizer que eu acho que os spin-offs cristalizam sempre valor. Pá, porque é uma maneira, as pessoas não, que só, lá está, é a história dos conglomerados, né? As pessoas não gostam de conglomerados porque não gostam daqueles negócios e portanto não vão lá comprar porque aquilo é uma grande mescla. E aliás, eu percebo, a maior parte das pessoas na verdade não gosta daquelas empresas, das New Ventures da Alibaba. Portanto, eu percebo que eles, que eles querem tirar aquilo de lá dentro. Não, E aos investidores que gostam de umas, não são os mesmos que gostam das outras. Gostam das outras, já. E não é difícil encontrar um investidor que goste das duas. Mas isso é muito comum nos conglomerados. Eu próprio tenho o Exor. E não há muita gente que goste Ter a Fiat. da Fiat ou da Stellantis, não é? Com um múltiplo baixíssimo, um negócio de massa e que esteja interessado também na Ferrari, que é um altamente premium e com um múltiplo muito alto e uma empresa com uma qualidade diferente. Falar nisso, na mesma linha, a Constellation Software anunciou agora um fundo de venture para venture, para startups, para empresas pequenas, tentar a ser o sucesso aí das redes sociais. Eu ainda não sei muito mais do que isto, mas está toda a gente feliz da vida. O que será a Constellation entrando em venture capital? Vamos ver. Bom, Diogo, ainda queres fazer alguma nota ao teu tema? Não, siga. Vamos passar aqui ao Gonçalo. Gonçalo, Bora lá. vamos a isso. Então vamos lá. Falando um bocadinho sobre cultura e o que é que e sobre especificamente um bocadinho mais sobre más culturas. Nós sabemos que até um bom modelo de negócio, até um bom negócio, até uma boa empresa pode ser destruída por uma má cultura. E no artigo ele menciona alguns exemplos, nomeadamente uma empresa farmacêutica chamada Valiant, que subia sistematicamente os preços dos medicamentos e subiu ao máximo e aquilo funcionou muito bem até determinado ponto. Até ao ponto que houve uma revolta gigante pelas práticas da empresa e a empresa implodiu. Portanto, a empresa chegou a ser uma 10-bagger que depois perdeu mais do que 90% do seu valor. Bom, dificilmente, quando uma empresa... e por isso eles até tiveram que mudar de nome e fazer toda uma campanha de marketing para serem associados a uma empresa diferente. Portanto, dificilmente uma empresa que trata os clientes desta forma acaba bem. Por outro lado, uma boa cultura pode se tornar uma vantagem competitiva grande, nomeadamente quando, mesmo em negócios ou em setores altamente competitivos, há empresas que conseguem ser excepcionais. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Inditex, da Admiral, da linha direta, que estão os dois no mesmo ramo automóvel, a lembrar da Costco, e estes são tudo empresas com retornos sobre o capital investido muito, muito altos, acima de 20%. E a Admiral, aliás, tem 50% de retorno sobre equity. A linha direta tem 35%, a Costco tem 28%. Portanto, e isto ao mesmo tempo que a teoria académica nos diz que os retornos das empresas em setores competitivos tendem a reverter para a média. E claramente estas empresas, pela cultura que têm, isso não acontece. E muitos investidores, e eu confesso que eu sofri deste mal durante muito tempo, porque a cultura é algo difícil de medir, é muitas vezes ignorada. O que me lembra também um ditado muito usado, que é que nem tudo o que pode ser medido é importante e nem tudo o que é importante pode ser medido. E a cultura é claramente importante, mas não pode ser medida numa métrica só. O que nós podemos tentar é ter uma proxy para a cultura. E podemos ter estas proxies quantitativas, não é? Como as contas financeiras, ou qualitativas, como a relação que elas têm com os seus acionistas e os incentivos da gestão. Portanto, desta vez, vamos nos focar aqui da parte mais quantitativa. E vamos aqui falar de alguns pontos em que podemos ver, tentar inferir sobre a cultura da empresa.
Começando aqui pela dívida, pela alavancagem. Claramente, há algumas empresas que dão prioridade aos retornos de curto prazo, em detrimento da sua estabilidade financeira, e, portanto, o uso da alavancagem é uma das melhores maneiras de avaliar o quão conservadora é a empresa. Também sabemos que o uso da alavancagem retira alguma flexibilidade e do outro lado da moeda, temos empresas extremamente conservadoras, não é? Têm muito net cash, muito para além do que seria justificado pela prudência, e temos visto muito, nota-se muito em muitas empresas no Japão. Ok, E eu sei deixa-me que... só interromper-te. Por acaso leste a análise que eu publiquei hoje? Não li ainda, não. Ok. Porque, curiosamente, essa é uma empresa no Japão e foco exatamente esse ponto que tu estás a dizer. Ok. E curiosamente é uma empresa cuja cultura, eu estava a ler várias coisas sobre a empresa e até digo na análise, é difícil explicar aquilo que eu sinto quando estou a ler sobre a cultura desta empresa. E curiosamente é no Japão onde normalmente as empresas são tidas como os managements são tidos como pouco shareholder friendly e muito mais preocupados com a resiliência do negócio do que com a performance como é que se diz, profitability, com a rentabilidade do negócio. Rentabilidade. Eu tenho uma empresa no Japão, como vocês sabem, que tem 40% ou 50% de market cap em cash. E há 2 anos para cá decidiram começar a recomprar ações, e então estão a recomprar tipo 2% ao ano, 1%. Que é, tipo, tu tens 50% do market cap em cash. Com muito cuidado, agora vamos comprar ações, tipo 1%. Mas pronto, já é. Eu jogava que tu me ias dizer por mês e eu já estava porque eu tenho essa aí, é uma daquelas que eu quero estudar e nunca me lembro do nome. E que se tu agora me dissesse por mês, eu ia-te já perguntar novamente o nome, mas agora disseste-me por ano e eu. Ela já entregava tipo. Tem um dividend yield, entrega dividendos tipo 3 ou 4% ao ano. E agora está a recomprar tipo 2%. Portanto, já são 6. mas pronto, mas tem 50% do market cap. Eu acho que não chega, porque ela está um pé de 10, não é? Portanto, 10%, e recompra e entrega dividendos de 6%. Portanto, continua a acumular cash. Nem chega para compensar. É surreal. Ao menos não há inflação no Japão. Eu acho que se começasse a haver inflação, perdias aquele dinheiro todo. E isto para dizer também que do outro lado da moeda temos as empresas que são altamente alavancadas e percebes que têm uma atitude perante o risco que pode colocar a empresa em questão, não é? E tira bastante resiliência à empresa e pode levar à falência. Não tem acontecido nos últimos anos, porque tem havido bastante capital no sistema financeiro e as taxas de juros têm vindo a cair, mas não estar alavancado não é importante até o ser. Portanto, estas coisas também mudam bastante rapidamente. Numa altura de crise, como a do ano passado, Covid, a única coisa que interessava era o balanço. Durante um mês foi assim, depois isso também mudou rápido. E o Warren diz muitas vezes, não é? Só quando a maré está baixa é que vês quem é que estava a andar nu. Portanto, ele também diz que o cash é como o oxigênio, que é, ninguém quer saber dele, a não ser, mas tem que haver, não é? Tu não queres ter em demasia, mas ele tem que estar lá, não é? Quando não tiveres, cais para lá, não é? Exatamente. Portanto, por aqui, pela forma como a empresa gera a sua estrutura de capitais, ou com cash ou com alavancagem, já conseguimos aferir um pouco sobre a cultura da mesma. Outra forma de aferir seria a atitude da empresa perante a contabilidade, não é? Sabemos que a contabilidade dá algum espaço às empresas para reportar maiores ou menores lucros, no curto prazo, pelo menos. Não é dependente das premissas que usam. Por exemplo, as empresas têm alguma discrição na forma como depreciam os ativos. Podem depreciar de forma mais rápida, portanto minimizam, baixam os lucros atuais em detrimento dos futuros. Outra forma seria capitalizar despesas, como R&D, e aquela que me causa especial espécie em algumas empresas é a forma como as empresas tentam
criar uma narrativa melhor com os mesmos resultados financeiros através de one-offs ou de itens de reestruturação e encontram adjusted EBITDA e coisas assim. Porque me parece que empresas com culturas fortes ou com culturas, com boas culturas tendem a ter contas mais limpas e não sentem aquela necessidade de ajustar tudo, tudo que corre mal, ou tudo que não corre como eles querem, ou criar aqui estas métricas. Não sei se vocês partilham desta opinião, mas nós vê-se muito isto. Que tu estás a querer dizer é que não é tão importante cumprir com as contas, ou seja, fabricar contas em prol das contas, não é? Que eles querem saber é do negócio. Exatamente. Quando eu digo fabricar é no sentido, não é no sentido de fraude, não é? Mas há coisas que tu podes fazer legalmente, não é? Ou podes gerir um negócio legalmente. Exatamente. Para atingir números. Está a falar de duas facetas. Para já, tu tens podes alterar algumas coisas nas contas normais da empresa. E em cima disso, quando fazes apresentações aos teus investidores, ainda podes ajustar mais e dizendo, vocês olhem para este EBITDA, adjusted EBITDA, para tirar aqui os custos de reestruturação, agora tiramos aqui o impacto do Covid, agora tiramos aqui o impacto da energia que teve mais cara estes meses. E os one-time costs não recorrentes que aparecem todos os anos. Exatamente. Isso é que me tira do sério, porque não só já temos alguma descrição da empresa nas contas oficiais, mas algumas empresas ainda querem ajustar para além desse fator. E eu acho que isso é um bom indicador para quais as empresas mais sérias ou não, e é muito giro ver, por exemplo, isto numa indústria muito específica. E estou-me a lembrar, por exemplo, do caso da Vidrala, que nunca faz ajustes, e outra empresa muito parecida com a Vidrala, até o nome é parecido, é Verallia, mas é francesa, e tem as fábricas mais ou menos no mesmo sítio, nos mesmos países, e tem ajustes para tudo. Reestruturação vai para ajuste, tem um ajuste de EBITDA, tem um ajuste de net income, todos os meses há alguma coisa de ajuste. A compensação para a gestão aparece nos ajustes. Tudo é incrível. Mas é maior. É um bocadinho maior, sim. Mas também é concorrente? Ou... É concorrente, sim. Tem fábricas em Espanha, em França, em Itália, tal e qual como eles só fazem, uma das coisas que eu estava a ver no teu, eles só fazem vidros para garrafas? Não, fazem também vidros para comida, para Nutella e afins. Mas não fazem, podiam fazer vidros tipo janelas ou vidros de carros? Não, é tudo vidros estes tipos de vidros são feitos com tipo um balão, com injeções de ar nos moldes. Okay. E os vidros de janela já são completamente diferentes. E mesmo os vidros como a da Vista Alegre e afins, já são vidros cerâmicas e afins, isto são tudo vidros muito diferentes. Eu acho que quando partes uma coisa em casa, por exemplo, se partires um copo, também é um vidro diferente, não deves pôr na reciclagem, porque a reciclagem vai para empresas como a Vidrala, e esse vidro é diferente do vidro que eles iam usar para fazer as garrafas de cerveja ou as garrafas de vinho. O vidro dos copos não é reciclável, pelo menos não da forma que o outro é. Ok. Portanto, e são competências diferentes. Passando aqui para outro ponto, e aqui eu diria que este é capaz de ser o ponto crucial, que é a alocação de capital. E a melhor métrica para isto, a melhor métrica financeira para ver isto é os retornos sobre o capital investido, e eu diria que a métrica mais preocupante, ou a tendência mais preocupante, seria ver um declínio ao longo de muitos anos do retorno sobre o capital investido, porque pode significar que a empresa tem uma cultura de crescimento em detrimento do retorno. E ele dá o exemplo no artigo nos supermercados do Reino Unido, como a Tesco, que tinham a má estratégia de abrir mais e mais lojas, e os lucros subiram inicialmente, mas depois os lucros incrementais diminuíam ao longo do tempo, e depois também veio-se a revelar que eles estavam a subinvestir nas lojas antigas para crescer, e quando virou tudo ao mesmo tempo. O Terry Smith é que dá muito esse exemplo da Tesco.
No sentido das pessoas, porque é que é mais importante na cabeça dele, e para mim também concordo, ver o retorno sobre capital e não o earnings per share, que era um bocado por aí, porque a earnings per share da Tesco estava continuamente a aumentar, mas o retorno sobre capital estava continuamente a diminuir. E tinha a ver com isso, É muito bem apanhada a forma como ele analisou a fundo a Tesco, porque o Warren comprou-a via Berkshire, e ele não percebeu porquê. Exatamente porque ele era obcecado ou ainda é obcecado pelo retorno sobre o capital investido, e percebeu-se que que eles estavam a crescer de forma não ótima, pelo menos aos olhos dele. E vemos muito isto em empresas de capital intensivo, não é? Vemos que muita gente se expande quando as outras empresas do setor se estão a expandir, e depois têm tudo de ajustar capacidade ao mesmo tempo. Quando toda a gente está a fazer, é um bocadinho uma Maria vai com as outras. E pronto, diz. Desculpa. Pronto, e eu ia dizer que empresas com culturas que priorizam o pensamento independente e o retorno sobre o capital, em vez dos lucros de curto prazo, não é só crescer só por crescer e copiar as outras que estão a crescer, são raras. E olhar aqui para a métrica do retorno sobre o capital investido pode ajudar a identificá-las. Quero só voltar um bocadinho atrás e explicar-me essa história do Terry Smith e da Tesco e do Warren Buffett. Quando tu disseste quando o Warren comprou o quê? O Warren comprou o Tesco. Ele assumiu que foi um dos Ok. principais erros que fez. Uhum. E o Terry aproveitou o Warren ter comprado a Tesco e não ter achado que este investimento fez sentido, para fazer um bocadinho uma promoção, mas neste caso uma autopromoção que teve todo o sentido e acabou-se por revelar uma boa autopromoção. Até ele também aproveitou outro investimento do Warren, e acho que Manuel, tu já falaste nele, da IBM, há uns tempos. O Warren também comprou a IBM e o Terry Smith não percebeu o investimento e também aproveitou para explicar porque é que não era uma boa empresa para comprar, e de uma forma muito simples, exatamente porque tanto a IBM como a Tesco se focavam em crescer resultados por ação e não se focavam não se focavam em aumentar o retorno sobre o capital investido. No caso da IBM, eu acho que o que o Warren viu naquilo é que eles estavam a comprar muitas ações. E eles são um bocado... Gosta muito disso. São suckers adoram. for share buybacks. É um dos casos da Apple, não é? Que ele gosta muito da Apple também por isso mesmo. Não é só, obviamente, mas enquanto tiverem a comprar ações é bom sinal, não? E faz sentido. Mas sim, mas no caso da IBM, ao contrário da Apple, o negócio está sempre... Mas eu não gosto de dizer isto porque lá está, porque a IBM tem mais de 100 anos, não é? E é uma empresa tecnológica, mas parece que o negócio está tipo em declínio. Mas que na verdade também não é verdade. Lá está, ela tem 100 anos e nos últimos 10 anos caiu, é verdade, a ação, não é? Mas se fores ver nos últimos 80, ela continua a estar lá em cima. Mas sim. Mas pronto, o Terry focava-se muito mais, ou foca-se muito mais na qualidade do negócio, e lá está. E quando junta-se as duas coisas, a recompra de ações com uma boa qualidade do negócio, como foi o Warren acabou por encontrar na Apple, que curiosamente substituiu o investimento da IBM, as coisas correm muito, muito melhor, quando fazem um efeito quase de Lollapalooza, para usar um termo que o Charlie gosta muito. Eu gosto muito do Terry Smith, daquelas pessoas que eu gosto de ouvir falar. Parece tão simples quando ele diz as coisas. Eu já gostei mais e explico-te porquê. Tem uma convicção tão grande que começo a não gostar, sabes? Tipo, na cabeça dele não há dúvidas. Ou na cabeça dele, se calhar na cabeça há, mas no discurso dele não há dúvidas. Epá, e começas a tornar um Jim Cramer ou um tipo qualquer, mais um talking head, sabes? E eu entendo porque é que gostas e porque é que as pessoas gostam. As pessoas gostam de convicção e de confiança, não gostam de se calhar não tenho bem a certeza disto, deixa-me aqui pensar melhor. Não, as pessoas gostam de que tu digas, mesmo que seja um abismo,
é para ali, vamos embora. E eu não epá, o gajo tem tanta certeza daquilo, pá, e se calhar deve ter, porque os retornos são muito bons, é verdade, não lhe tiro isso, mas chateia-me um Mas bocado. ele também comete erros e ele admite os erros dele. Yeah. Sim, e também muda de ideias de vez em quando. Mas também é uma pessoa que tem um focos. Diz. Sim. Não, ia dizer exatamente isso. A convicção que ele parece-me ter, e eu já li há pouco tempo o livro dele, que reúne todas as cartas que ele escreveu, é uma convicção que a qualidade importa e que a qualidade é muito importante. E essa convicção é muito vincada. Se bem que o discurso dele depois é um bocadinho diferente de ouvi-lo falar do que o que é escrito. E o ouvir falar parece um bocadinho, como estavas a dizer, um bocadinho mais assertivo ou demasiado assertivo, mas depois na escrita ele já é um bocadinho mais moderado quando pensa nas coisas. Um discurso que eu ouvi recentemente, também porque estou investido em Alphabet, em Google, foi ele a falar sobre porque é que não investia em Google. Isto é um discurso que tem para aí 2 anos. E fui ver para ver o que é que teoricamente falhou. E uma das coisas que ele diz é que a Google faz tantas aquisições, e não consegue fazer nada das aquisições, que é incrível. E continua a ser um negócio um bocadinho michuruca, tem retornos de 15%. Não acho que seja um negócio com boa qualidade. E depois fez uma à parte, mas também não há ninguém que seja assim tão mau. Porque eles tudo compram, ou tudo o que têm comprado ultimamente, decorre mal. Portanto, pode ser, e eu admito a hipótese, que daqui a uns anos a Google consiga aumentar o retorno sobre capital de uma forma não explicada até então, por causa disto, que só estava escondido. E foi esta a parte que acabou por acontecer, que é curiosíssimo. E eu já tinha falado disto há 2 anos e meio. É de facto notório e é um portfólio que eu gosto muito. E ele compra coisas que a maior parte do portfólio dele, pá, se tu olhares só para o preço, tu nem sequer vais olhar para mais nada. Diz lá, isto não é para mim. Mas portanto tens de fazer o processo inverso. Mas efetivamente, se tu olhares para o negócio, e os gráficos que ele mostra é sempre isto, que é o retorno sobre o capital médio das empresas, o quão endividadas estão, o cash conversion. Pá, se tu só olhas para isso, as métricas são incríveis. Se tu olhas para o preço, aquilo é... não sei como é que ele continua a comprar, mas sim. E realmente é isso que tu estás um bocado a dizer, Gonçalo. E efetivamente, a maneira como ele vê os retornos, que é a maneira correta, na minha opinião, é super simplicista, que ele basicamente olha para o portfólio e diz assim, o meu portfólio tem um free cash flow yield de 3% ou 4%, não é? E portanto o meu retorno vai ser isto, mais o que eles conseguirem crescer de free cash flow. Se eles estiverem a crescer 5% ou 6% ao ano e eu tiver o free cash flow de 4%, o meu retorno vai ser 9%. Obviamente que isto também depois tem um múltiplo. Se o free cash flow yield baixar de 4 para 2, ele duplicou, não é, o retorno. Mas é este o retorno das minhas empresas e não há aqui volta a dar. E normalmente quando isto varia, e ele muitas vezes mostra isso, que é tipo parte dos retornos dele nos últimos anos, foi porque esse free cash flow yield foi comprimido. Yeah. E que aí ele não tem controle absolutamente nenhum. E ele exatamente. Mas que o retorno que ele espera do futuro é sempre este free cash flow yield mais o crescimento que eles conseguirem. E que ele espera que isto seja à volta de 10%, 10%, 11%, e que ele tem conseguido quase 20%, acho eu. É muito curioso também, se lês as cartas desde o início até então, vês que a primeira metade da existência do fundo, as métricas que ele apresentava para o aglomerado das empresas que tinham no fundo eram melhores do que as métricas do mercado. Em termos tinham melhor free cash flow yield, tinham menos dívida, tinham melhores retornos, mesmo ajustando pelo preço. Portanto, ele conseguiu encontrar empresas com melhor qualidade e mais baratas, olhando para o cash flow. Isto agora já não é bem assim, desde há 5 anos para cá já não é assim por causa da expansão do múltiplo. Mas ainda ao início era verdadeiramente um melhor portfólio em todos os aspectos, o que é incrível. Sim, ter melhores empresas e mais baratas, isso é o que se quer, lá está. Yeah. Mas eu acho interessante que se ele tiver que abdicar, ele abdica no preço, né?
Ele nunca vai abdicar nas melhores empresas. Ele prefere abdicar no preço. Yeah. E efetivamente é mais resiliente assim. Porque basicamente o que ele foge muito é os tais tail effects, né? Como é que diz o Nassad, Taleb, Nassib Black Taleb? Swan. Tail risks. Yeah, é os tail risks, que é tipo, estas empresas são resilientes para tudo. Ou seja, ele não quer isso no portfólio dele, empresas que possam ser zeros. E é um dos motivos pelo qual ele não investe em banca. O homem da banca viveu sempre em banca. Essa é também a ironia dele e a imagem de marca, não é? Lá está, ele é super convicto nisso, mas há muita gente que faz muito dinheiro em banca, mas ele diz, eu não invisto em banca, e ele nesse aspecto tem razão no sentido de, é possível, é muito mais fácil um banco ser um zero, não é? Do que a Brown Forman, como ele fala, que é a empresa de álcoois espirituosas nos Estados Unidos, que é uma empresa que aguentou a lei da seca, não é? Que ela é mais antiga que a lei da seca nos Estados Unidos. Uma empresa que aguentou a lei da seca aguenta tudo. E o que ele quer é isso, ele até pode ter menos retornos, mas ele não quer long tail effects nas empresas. Agora lembrei-me, isto só para fazer uma mental note, de ir comparar a filosofia do Terry Smith com o Chuck Aker, do Aker Capital, que são os dois Quality Compounder Bros, e não estou certo das diferenças ou das parecenças, ou das semelhanças entre os dois. Gonçalo. Passando aqui para os outros tópicos, outra maneira de ver a cultura da empresa, ele diz que seria olhar para a conversão de cash. Portanto, empresas com foco em maximizar a geração de caixa, de free cash flow, e não dos net profits, do resultado contabilístico. E aqui veio à memória o grande Malone, que durante décadas apresentava prejuízos para não pagar impostos, e tinha uma geração de caixa brutal nas suas empresas de cabo. Outro ponto seria em olhar para os... Como é que tu, desculpa, agora, como é que tu tinha uma geração de cash antes de reinvestir? Não era free cash flow? Sim, de cash flow operacional. Tinha um cash flow operacional brutal, depois usava esse cash flow operacional juntamente com uma montanha de dívida para continuar a expandir o cabo pelos Estados Unidos, que estava, ele é chamado o Cable Cowboy, porque ele foi dos primeiros a realmente colocar cabo na terra e nas nas torres e afins, e a gastar mesmo esse capex à sério. Eu estou a dizer isto porque eu não sou perito em contabilidade, mas é possível que tu tenhas free cash flow positivo e grande durante muitos anos e não ter lucro? Aqui não é possível. Não, é possível ser depreciação, nunca, não precisa, como no cabo, tipo, tu gastas o capex inicial e depois não precisas de manutenção. Ou como numa casa, eventualmente, dependendo da casa, e tem manutenção, mas a manutenção é muito mais baixa do que a depreciação, porque tu podes deixar uma casa 20 anos sem manutenção e não pagaste então estás a fazer mal a depreciação. Não, exatamente, esse é o ponto principal. E quando ele fazia a depreciação de forma muito agressiva para não apresentar lucros, mas se parasse de crescer, ou seja, se parasse de comprar ou de investir mais no cabo, chegava a um ponto que tinhas os ativos depreciados a zero, e aí o teu lucro ia explodir, porque não ias ter depreciação. Então, nesses anos finais, ias pagar todos os impostos que não pagaste só ao início. E vendes. Aqui o truque do mal... Diz? Vendes. E aí vendes. Mas... Não, o que é que ele fazia? Ele depois vendia ou comprava aos concorrentes para depois começar a depreciar outra vez. Portanto, então nunca acabava, nunca chegava ao ponto de ter todos os ativos depreciados. Mas respondendo à tua questão, só é possível enquanto cresceres. Porque esse é outro dos motivos porque as SaaS companies são boas, porque elas apresentam sempre prejuízo. Aquilo é tudo despesa, não é? Enquanto estiverem a crescer, e não há lucro nenhum, então não apresentam, não têm que pagar, não é? Precisas é ter confiança que essa despesa diz respeito a lucros futuros
Aliás, lá está, como esta depreciação não era só custo do período, embora o Malone metesse como custo do período para não pagar impostos, mas aquilo não era custo do período, porque os cabos ainda hoje continuam com baixa manutenção. Por acaso não sei quantos anos é que dura, não é só, nem é só durar, não é? É a mudança de tecnologia também pode impactar, não é? Mas nem sei quanto tempo é que dura, mas dura décadas. Eu acho que é mais fácil trocar a tecnologia e o cabo ficar obsoleto, porque já não pode ser usado. Sim, passares de cabo para fibra, por exemplo. Yeah. E ninguém sabe se nos próximos 10 anos não vais passar de fibra para uma cena qualquer nova, ou 15. É óbvio que isto também demora, não é? Porque depois teres que substituir tudo também, mas isso implica também ter gastos muito grandes. Mas sim, há de estar contabilizado também na depreciação. Sim. O truque aqui é então encontrar empresas que são mais agressivas do que precisam de ser e que estão a gerar o cash, apesar de opticamente, ao nível do resultado líquido, não parecer que estão a gerar cash. Isso são duas estratégias válidas, não é? Aliás, uma delas é essa, não é? Tu não queres te borrifar para os mercados e não te importas que a ação esteja em baixo, não é? Porque sabes que aquilo está a gerar imenso dinheiro e queres fazer a coisa dessa maneira. A outra também não tem que ser válida, não tem que deixar de ser válida, que é o modo Tesla, não é? Sim. Queres fazer pampa aquilo? Não que a Tesla faça na contabilidade, mas queres fazer pampa aquilo, queres aguardar os mercados para depois usares a tua ação subavaliada como maneira de gerar valor. Exato. Isso é especialmente importante se estiveres a pensar em aumentar capital. E como a Tesla tem feito ao longo do tempo. Então é fundamental que tenhas um preço de ação muito alto. Sim. Mas ela precisava disso, né? Porque ela tinha que construir fábricas. Yeah. Portanto, nesse aspecto foi uma estratégia incrível. Yeah. Sem dúvida. Outro ponto que ele recomenda olhar seria para o retorno do capital. Não confundir com retornos sobre o capital. Ele falava mesmo em olharmos para como a empresa devolve o capital aos seus acionistas. Para termos especial atenção a empresas com dividendos especiais e empresas que sejam astutas a recomprar ações próprias. Isto seriam 2 bons indicadores, desde que não coloquem o balanço em risco. Yeah. E para termos em atenção pelo lado negativo, então em empresas que fazem aumentos sucessivos de capital, especialmente quando são feitos em momentos inoportunos para financiar aquisições arriscadas ou porque estão com dificuldades económicas. Eu acrescentaria outro ponto, que seriam empresas com demasiado foco em dividendos, não é? Para manter aquela clientela ligada a uma dividend yield alta, mas também poderá ser alarmante. Especialmente se estas empresas tiverem um payout muito alto, ou seja, os lucros mal cobrem os dividendos, e esses dividendos estiverem a ser financiados por dívida. Um caso bastante explorado disto seria a Allied Capital, que o David Einhorn fez um livro de 500 páginas. O Einhorn fez um livro de 500 páginas exatamente a falar sobre a Allied Capital, que era uma empresa altamente focada em manter a sua clientela ligada aos altos dividendos, ou pelo menos à alta dividend que ele pagava. E por último, o último ponto que ele apresenta, aqui o ponto mais qualitativo, é a estratégia de aquisições. Pronto, a forma como a empresa adquire outras empresas. Ele diz que devemos ter especialmente atenção a aquisições que são transformacionais, ou seja, que mudam completamente a empresa, porque estas são bastante arriscadas, derivado ao seu processo de integração, ter bastantes obstáculos. E se correm mal, poderão colocar o negócio em perigo de maneira significativa e permanente. Também lá está, estas aquisições trazem enormes desafios culturais, porque integrar 2 empresas com culturas diferentes é sempre uma coisa muito mais difícil e uma das razões, aliás, apontadas para o fracasso de muitas aquisições. Notar também que, no entanto, algumas empresas são excelentes a adquirirem.
e conseguem minimizar o risco de integração. Uma forma de fazer isto é manter os negócios independentes, como faz a Berkshire, não é? E é um ótimo exemplo de uma boa serial acquire. E eles fazem isto devido à sua cultura descentralizada. Não é? O outro ótimo exemplo é a Constellation Software. Mas outras empresas também são muito boas a fazer aquisições pontuais e incrementais. Não é? Eu lembro-me, por exemplo, da Disney. Comprou a Pixar, comprou a Marvel, comprou alguns ativos da Fox, tudo otimamente comprado e tudo aquisições que podem ser vistas como a complementar a proposta de valor da Disney, que correu muito bem. Outro exemplo, e para falar de uma do meu portfólio, seria a Vidrala. Basicamente compra outras empresas mais para comparar as fábricas que produzem o vidro e isto é um bocadinho mais fácil de integrar na sua estrutura, principalmente quando a dimensão da aquisição não é tal que, se correr mal, leva a empresa à falência. E pronto, meus caros, com isto concluímos o meu tema. Não sei se tem algum ponto a acrescentar ou se lembram de alguma empresa que seja do vosso portfólio ou não, que seja ótima a adquirir outras empresas. A Takeaway, não, a Takeaway, estão a lembrar da Takeaway, as aquisições, algumas correram bem, outras não. Ainda é cedo. A Just Eat, a Takeaway, na verdade, já fez 16 aquisições na sua história. Mas sim, 14 delas, ou 13, foram pequeninas, muito pequeninas. E houve 2 transformacionais. Né? A da Just Eat, né? Que correu lindamente, pelo menos até aos dias de hoje, espetacular. A Just Eat até estava a perder cota de mercado nos mercados e hoje em dia tem estado a ganhar e o caso da Austrália, por exemplo, que tinha passado para segundo lugar, voltou a primeiro lugar. E agora a GrabUp, que até ver a coisa continua a perder mercado, mas já estava a perder antes da aquisição. Vamos ver se eles conseguem dar a volta ou não. Mas é difícil. Mas sim, Takeaway, o Itza tem sido muito bom operacional e muito bom a comprar empresas. A Aspire Global também. As 2 que adquiriu correu muito bem. As outras que eu tenho não fazem muitas aquisições. O único senão da Aspire Global é que a aquisição maior, a última, da B2Bet, o preço só é decidido para o ano. Tu falas sempre disso. Mas isto, enquanto estiver a correr bem agora, não é... Eu só espero que eles tenham que pagar 200 milhões, meu. Assim, eu só espero que paguem esses 200 milhões e depois o negócio não venha por aí abaixo. Depois sim. Mas tem estado, até não sei se viste ontem e antes de ontem, mas não, há 2 dias, assinaram a B2Bet, assinou um primeiro contrato no Brasil, que é um mercado novo, portanto foi legalizado este ano, e aí é com um Tier 1, que é uma das maiores empresas, que é a FanDuel, que pertence à Flutter, que é a dona da Betfair. Assinar um contrato no Brasil, que vai ser um dos maiores mercados de iGaming do mundo. Não tenho dúvida nenhuma. Pois vai é, ser mega mercado. Eu lembro que tu não podes jogar no Brasil e mesmo por trás da minha casa havia um clube de póquer. Teoricamente não pode existir um clube de póquer e toda a gente sabia que havia um clube de póquer. Foi legalizado este ano o jogo online, mas eles só vão entregar 9 licenças, acho eu. Ou seja, além de ser um grande mercado, vai ser um mercado, não é monopolista, mas quem tiver uma licença lá vai fazer rios de dinheiro. Mas sim, lotéricas, portanto... eu já disse isto aqui uma outra vez, as lotéricas, não sei se as casas de apostas, tipo quando era lotaria, já não sei qual era a especial, tipo tu tinhas quarteirões de fila, de malta à espera para apostar, portanto de certeza que vai ser um grande mercado. Portanto, óbvio que isso a correr bem vais ter que pagar mais, não é? Pela Bet2Bet, mas isso, a melhor coisa que pode acontecer à Aspire Global, na minha opinião, é teres que pagar o máximo possível, não é? Teres que pagar pouco pela Bet2Bet é sinal que a aquisição correu mal. Não, certo. O meu ponto aqui é só que o risco é partilhado, portanto se correr mal pagas menos, mas também se correr muito bem pagas mais, portanto não tens o upside todo.
E pessoalmente, quanto mais crescer nestes anos iniciais, mais vais ter que pagar, menos upside tens. O ideal seria que não crescesse tanto agora, mas crescesse mais depois, mas pronto, não podemos escolher o percurso da empresa. Mas a correr, corra bem, claro. Não pode dizer, olha, fiquem agora em stand-by aí 2 anos. Sim, não, mas aliás, a forma como eles estruturaram o negócio é exatamente para alinhar os incentivos, e os fundadores ficaram na Bit2Bet exatamente por terem o upside, senão provavelmente não queriam ter ficado lá e não se esforçavam tanto. Mas, aliás, apesar de ser... É interessante, porque apesar de ser a posição que mais subiu no meu portfólio, é daquelas que eu neste momento estou mais convicto com o futuro. Isso é o melhor dos mundos. Não é? É verdade, é verdade. E... Não disseste uma vez, acho que foste tu que disseste aqui, que as melhores posições são aquelas que a tua decisão, tornam as decisões mais fáceis, não é? Porque a tua decisão agora na Aspire não é trimar ou reforçar um pouco. Nenhuma decisão será muito difícil, como se tivesse o negócio a correr mal e tivesse caído 50%. Eu sempre que penso em trimar, e ainda não, já trimei 1 ou 2 vezes, mas não desta agora, olho para os números. A mim faz-me confusão porque é uma percentagem grande no meu portfólio, mas depois olho para a empresa, e eu acho que ela está baratíssima. É das empresas mais baratas que eu tenho no meu portfólio. Isso é espetacular. Sim, mas por outro lado não gosto de ter uma posição tão grande. Mas pronto, lá está, é um bom dilema. É um bom dilema. O mau dilema é a posição estar aqui 50%, o negócio estar a correr mal, e eu, mas isto vai dar a volta. Yeah. Isso é que isso é pior, não é? Uma posição pior do que esta. Sim, comparativamente à tua posição na Alibaba, é um conforto completamente diferente. Exatamente, eu na Alibaba já estou a perder 25% a 30%, não é? E os resultados não foram nada por aí além, mas hoje saiu os resultados da Pinduoduo e foram bastante maus também. E isso na verdade é bom para a Alibaba, não é? Porque uma coisa é tu dizeres que é um problema interno da Alibaba, outra coisa é as empresas de e-commerce no geral não tiveram bons resultados e portanto é uma coisa estrutural. A economia está em baixo, não é? E efetivamente nos últimos 3 ou 4 meses a economia chinesa tem estado mais em baixo. Mas a Alibaba não está a perder a sua vantagem competitiva, né, perante as outras. Eu até acho que os resultados da Pinduoduo foram bastante piores do que os da Alibaba. Mas pronto, mas estou a perder 30% e vamos ver. Eu continuo convicto, eu acho que está barato, mas na minha opinião é mais arriscado. É mais arriscado. Mas as opções que essa performance dá são diferentes, não estás a pensar trimar a Alibaba. Não. As escolhas são muito mais difíceis. Ou porque o negócio está a correr mal ou sais, ou então, se gostas mesmo da empresa, reforças, também é complicado fazer, ou deixar como está. O mercado já fez o obséquio de trimar por mim e tirar-me 1/3 lá do... Eu só não posso ir para o outro lado, mas já... Epá, mas é tranquilo, é tranquilo. Eu continuo a achar que posso estar enganado e até posso não ter retorno, mas continuo a achar que o futuro da Alibaba é promissor. E portanto... Mas eu acho que se vir alguma coisa melhor para alocar o dinheiro, eu também não tinha problemas, acho eu, em vendê-lo. Agora é que não dá jeito. Não dá. Só se for para baixar as mais-valias a pagar, não é? Fazer o loss harvesting, não é? Mas... Voltando aqui um bocadinho ao tema do Gonçalo, eu acho que vou pegar nesse teu tema, não sei se na próxima semana ou noutro episódio, porque há várias coisas sobre a cultura de uma empresa que eu quero. Bom, algumas que eu posso comentar já. Uma delas é que tu a certa altura, quando começas a investir, não sabes bem o que é o negócio de qualidade, o que é um management, especial, o negócio ainda consegues por causa de margens, etc, consegues ver coisas palpáveis. O management e qual é a cultura da empresa não tão facilmente, não é assim tão fácil de explicares a alguém que está a começar, mas depois de leres muito sobre uma empresa, de leres muitas conference calls, de veres, tu já sabes reconhecer quando estás perante uma empresa realmente diferente ou management realmente diferente dos outros.
E há coisas que se podem identificar, eu vou-te dar um exemplo, e muitas vezes até é pelo contrário, pelo identificar os pontos negativos. Sei lá, eu, por exemplo, estás no segundo trimestre e a empresa põe logo um headline de no primeiro semestre, em vez de falar do trimestre em questão porque foi fraco, falam do semestre. Portanto, há coisas que tu sabes. Tipo, Isso é consegues. principalmente preocupante se tiverem sempre a mudar. Quando corre bem, falam do trimestre, quando corre mal, falam do semestre. Agora, há aquelas empresas que digam sempre semestre. Sim, exatamente. Portanto, mas isso é uma coisa que é clara, outras que não são assim tão óbvias quanto isso, e eu quero pensar um bocadinho mais nisto e nas empresas que já analisei até hoje, e quais foram os sinais menos óbvios de uma boa ou uma má cultura dentro de uma empresa. Estamos a chegar ao fim, se quiserem fazer notas finais, meus amigos, esta é a altura. Sem notas finais, só reforçar aqui o nosso encontro, dia 4 de dezembro, sábado, às 3h30, no quiosque do Saldanha, ao lado do Evolution. Conto com todos e espero que seremos muitos e com ótimas conversas pela tarde dentro. E tragam pitch. Pitch de quê? De Não, camarões? não é obrigatório, mas pronto. Mas têm que levar ideias de empresas, vá, é isso. É obrigatório, têm que levar ideias de empresas. E sejam sucintos, 2, 3 frases, nós temos que ficar logo. Pau, é isso mesmo. Malta, até para a semana. Até para a Um semana. abraço.